Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Viver Bem Guaíba, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre e da Anrix. Viver Bem, o cuidado Unimed Porto Alegre no seu dia a dia. E Anrix, 75 anos, a casa do médico gaúcho. No último dia 8 de julho foi celebrado o Dia Mundial da Alergia, uma data que chama a atenção para doenças que afetam milhões de pessoas e que muitas vezes são encaradas como algo simples ou passageiro. Dados mostram que a rinite alérgica atinge cerca de 30% da população brasileira, enquanto a asma afeta aproximadamente 20% dos brasileiros. Além disso, condições como dermatite atópica, alergias alimentares e alergias a medicamentos têm impacto significativo na qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos. Especialistas alertam que as doenças alérgicas estão se tornando cada vez mais frequentes em todo o mundo, impulsionadas por fatores como urbanização, poluição ambiental, mudanças climáticas e alterações nos hábitos de vida. Para falar sobre prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e os principais cuidados para controlar as alergias, recebemos hoje o Dr. Renan Augusto Pereira, alergista e imunologista, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Regional Rio Grande do Sul, mestre e doutor pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e membro do Núcleo de Alergia e Imunologia do Hospital Mães de Vento. Dr. Renan, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade de falar isso com vocês aqui. Vamos lá. Vamos lá, né? Temos muita coisa aqui para esclarecer dúvidas. Doutor Renan, apesar de serem comuns, né? Todo mundo já passou por alguma reação alérgica, alguma alergia. As pessoas não compreendem exatamente o que é e como é que é o processo dos alérgenos, né? O que acontece no organismo quando uma pessoa desenvolve uma reação alérgica? Na verdade, o que é uma alergia? A alergia é uma reação exacerbada do organismo frente a alguma coisa que não era para reagir. Então eu tenho diversos tipos de substâncias no ambiente ou substâncias que nós entramos em contato todos os dias, normalmente, e na maioria das pessoas o corpo não vai reconhecer aquilo como uma ameaça. Mas em algumas pessoas geneticamente predispostas e com algumas alterações aí no sistema imunológico, essas pessoas podem encontrar esses alérgenos, essas substâncias, e fazer uma resposta exacerbada, fazer uma resposta de defesa do corpo. E aí que surgem os sintomas de alergia, frente aos alérgenos mais comuns, né? Alimentares, ou alérgenos respiratórios, ou alérgenos cutâneos. Então, pode se manifestar de várias formas, né? De várias formas, exatamente. E quando falamos em alergia, estamos nos referindo a uma única doença ou a um grupo de condições que podem se manifestar de formas diferentes? A gente fala que o indivíduo, um indivíduo que apresenta alergias é um indivíduo atópico, é um indivíduo que tem atopia. E essa atopia, ela vai se manifestar em diversos sistemas. Ela pode se manifestar no sistema respiratório, por exemplo, causando rinite, asma. Pode se manifestar no sistema gastrointestinal, causando esofagite, causando alergias alimentares. Se manifestar no olho, causando conjuntivite. Ou pode se manifestar na pele, causando dermatites, urticárias. E tem alguns tipos de alergia que são mais generalizadas. Por exemplo, algumas anafilaxias, algumas condições da medula óssea que também podem causar sintomas alérgicos mais graves e mais generalizados. Doutor Renan, os especialistas vêm observando um aumento importante das doenças alérgicas nas últimas décadas, né? O que explica esse crescimento e qual é o papel das mudanças climáticas neste cenário? O crescimento acontece principalmente por causa das questões genéticas, tá? Então, as pessoas estão mais alérgicas, estão casando com pessoas mais alérgicas e causando filhos mais alérgicos. Olha só. Então, por exemplo, quem tem um pai só alérgico, o filho tem chance de 50% de ser alérgico. Se a mãe e o pai forem alérgicos, o filho tem quase 90% de chance de ser alérgico. Nossa. Então a questão genética tem um fator muito importante, um impacto muito grande. Bem decisiva, né? Só que nem todo mundo que tem pais alérgicos vai ter filhos alérgicos. E o contrário também é verdadeiro. Então o ambiente influencia muito. O que está muito em voga hoje são, além das mudanças climáticas,
que é um exemplo em como as mudanças climáticas afetam, por exemplo, a rinite. O aquecimento global, por exemplo, faz com que o período de polinização, em vez de ser só na primavera, ele se estenda. Então essas pessoas, elas apresentam rinite e conjuntivite alérgica pelos pólens, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, já desde agosto até o final de dezembro. E antes a gente via só setembro, outubro. Então esse é um ponto que as mudanças climáticas influenciam. A gente teve as enchentes que exacerbou muito os episódios de asma, em quem tem fungo, mofo dentro de casa. E aqui a gente tem um clima bem úmido, bem propício para isso. Bem propício para o desenvolvimento. Mas também outras questões, né, Paula, como o uso de ultraprocessados, a nossa alimentação não está muito legal, a gente está vivendo com uso muito de antibióticos, de uso em excesso, então isso acaba mudando a microbiota intestinal e afetando nas alergias. E já tem estudos também, até inclusive com poluição. Eu ia comentar a questão da poluição. Com poluição, com microplástico, então tem muita coisa envolvendo além da genética. É difícil alguém não ser alérgico hoje em dia, né? Não está exposto a tudo isso, né? Exatamente. A gente tem que minimizar os danos. Com certeza. E nem toda reação a um alimento, medicamento ou fator ambiental é necessariamente uma alergia, né? Como é que os especialistas fazem essa distinção e por que ela é tão importante para um tratamento adequado? Isso vai depender de cada caso. Por exemplo, as pessoas vêm ao consultório achando que qualquer bolinha vermelha, qualquer lesão ali é alguma alergia alimentar, alguma questão assim. Muitas vezes não é uma doença diferente, é uma dermatite, que não é necessariamente uma alergia alimentar, é uma psoríase, muitas vezes é algum outro tipo de lesão de pele que a gente fala, não, isso aqui não é uma alergia. Um dos sintomas que mais ajuda a gente a pensar, por exemplo, é coceira. Um diferencial, né? Isso. Então, se não tem coceira nessa questão cutânea, também é uma coisa que já diminui a chance de ter alergia. Quando eu falo de alergias respiratórias, por exemplo, uma das coisas que a gente vê é pessoas que têm nariz trancado, escorrendo. Muitas vezes é um quadro viral, é um quadro de resfriado e não necessariamente uma rinite alérgica, sabe? Então, a gente tem que diferenciar nesses quadros uma tosse. Muitas vezes as pessoas têm tosse e é alguma outra coisa completamente diferente, não uma alergia respiratória. Claro, às vezes até um produto químico, alguma coisa que está se utilizando para limpeza da casa, enfim. Exatamente, pode um fator irritativo. Desencadear. Exatamente. Aqui no Brasil não é muito importante a tuberculose, então as pessoas tratam a tuberculose como uma tosse alérgica, acham que alergia quando vê é uma tuberculose. E aqui a tuberculose, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um índice altíssimo. Exatamente, doença do refluxo no adulto também pode ser causar tosse, não necessariamente é uma tosse de fundo alérgico. Então isso tudo vai depender dos sinais e sintomas, de uma boa história clínica tirada, de um exame físico e eventualmente de exames complementares. Com certeza. E agora a gente já trazendo assim para a questão da importância de se observar os sinais que não devem ser normalizados, né? No caso de uma pessoa que está, enfim, podendo ter uma reação alérgica mais grave. O principal, assim, é quando que aquilo está afetando a sua qualidade de vida. Se eu tenho tosse crônica, contínua, por mais de 2 meses, se eu tenho lesões de pele que estão coçando o tempo inteiro, sem melhora com os tratamentos, se eu tenho coceira ocular no olho, isso pode levar a lesões na córnea, isso pode levar a lesões no globo ocular. Ou se eu tenho casos graves, né, Paula? Se eu tenho uma anafilaxia, um edema de glote, se eu uso uma medicação e me sinto muito mal, é sempre importante consultar com um alergista para saber o diagnóstico correto. Dependendo do caso, procurar uma emergência mais próxima, imediata. Nos casos extremos. muito graves, é importante levar para emergência, sim. No caso da rinite alérgica, que afeta cerca de 1/3 da população brasileira, nossa, é muito alto, né? Eu diria que é mais. Quais são os principais impactos dessa condição na qualidade de vida e por que ela merece mais atenção, principalmente pra gente aqui no Rio Grande do Sul? A gente subestima a rinite alérgica, né? Só porque não é uma doença grave que leva a gente para internação, a gente acha que tá tudo ok levar.
O sono dessas pessoas é muito menos repousante, então você acorda mais cansado. Menos reparador, né? Exatamente. E tem, assim, ó, você já ficou ao lado de uma pessoa que tem muita rinite o tempo inteiro, coçando o nariz, espirrando, fungando. É muito ruim. Isso vai minando a qualidade de vida das pessoas. Importante saber que tem tratamento e que pode melhorar aí essa vida. Nossa, é imprescindível, né? Não normalizar, a gente trazer isso para os ouvintes aqui. Se está sendo persistente, já tem um histórico, tem tratamento, né? Faça o tratamento, faça o acompanhamento. Muitas vezes os tratamentos são simples e são muito eficazes para a gente poder melhorar. Ter uma vida melhor, né? Exatamente. A asma é outra condição extremamente prevalente, né? Quais são os sintomas que indicam que aquela tosse persistente, né, ou falta de ar ocasional, pode, na verdade, ser um quadro de asma? É até importante, porque a asma também é uma doença muito subdiagnosticada. Muito. A gente acha e tem na ideia que a asma é só aquela pessoa que tem muita falta de ar, que chia o peito, que não consegue correr, que não consegue fazer nada. A maioria das asmas são leves. A maioria das asmas não vão causar esses sintomas. O principal sintoma de asma é tosse crônica. A pessoa que está tossindo, que tem essa... eu tenho uma tosse alérgica. E essa tossezinha alérgica seca, geralmente, ou com um pouquinho de catarro, mas que ataca de manhã ou à noite. Ou, tem uma tossezinha quando eu faço um exercício mais pesado, mas é uma tosse alérgica quando muda a temperatura. Estes são os sinais de alarme que tem que levar em consideração a asma. Então ela está normalizando uma coisa que se ela já tem essa tosse persistente... E o perigoso é que quanto mais tempo você deixa a asma sem controle, ela vai inflamando os brônquios. E pode chegar a algum estágio onde aquele brônquio não consegue mais desinflamar completamente. Então leva a fibrose, leva a alterações estruturais daquele brônquio que a gente não consegue mais reverter. Que poderia ser facilmente tratável com a prevenção. Com a prevenção das crises e o diagnóstico. Então, fazer o diagnóstico é igual a prevenir complicações da asma. Perfeito. Outra questão, doutor Renan, é que muitas vezes pais irresponsáveis acreditam que a criança vai superar, né, determinados sintomas com crescimento. É só uma fase. Em quais situações é importante buscar avaliação especializada ainda na infância, até no caso do alergista mesmo, imunologista? Da mesma forma que o adulto, a criança também ela pode ter consequências na sua qualidade de vida. Quando eu percebo que uma criança está deixando de brincar, a criança está se limitando na vida por causa das suas alergias, sejam elas respiratórias, sejam elas cutâneas, sejam elas alimentares, eu preciso conversar com um alergista e eu preciso tratar essas alergias. Então tudo vai com relação à limitação da vida daquela criança. Claro. Na escola, no parquinho, na piscina, na praia. Se aquilo está incomodando ela para fazer o que uma criança tem que fazer, que é brincar, exato, é porque tem que ser tratado. Quer dizer, quando há um prejuízo... funcional na vida da criança, exatamente. E às vezes esse prejuízo ele é discreto, sutil. Ele é escorregadio, ele é sutil, porque os pais vão se adaptando. Então, por exemplo, uma coisa que eu quero levantar a atenção é que existe uma doença alérgica que se chama esofagite eosinofílica. E essa doença, nas crianças, ela se manifesta de forma sutil. A criança, ela não gosta de comer pedaços grandes de carne. A criança não quer comer tudo em purê. A criança tem alguma dor, alguma dificuldade na hora de engolir. A criança começa a ficar seletiva, então ela não quer comer determinados alimentos. Tudo isso porque ela sente dor no esôfago na hora de comer. Olha só. Mas a criança não sabe falar que ela exato, tem dor ali. Exato. Então o que ela faz? Ela simplesmente seleciona os alimentos mais líquidos, quer tomar muita água na refeição para fazer aquele alimento descer. Então isso são sinais sutis de que precisa procurar o alergista para fazer o diagnóstico. Nossa, um dado de muito esofagite importante, eosinofílica. doutor Renan, de trazer. E no caso agora já do idoso, já pensando assim, né? No caso extremo, falaste da criança e no idoso nesse caso. No idoso, você já consegue verbalizar e tudo mais, mas o idoso é ainda mais complexo porque eu tenho múltiplas doenças acontecendo.
Então eu tenho várias medicações, geralmente o idoso toma várias medicações associadas, o idoso já tem uma maior incidência de outros problemas, uma baixa do sistema imunológico, que é comum no idoso. Esse idoso já tem pressão alta, já tem diabetes, o exercício físico já começa a ficar menos intenso do que era. Então, estas comorbidades e o uso de polifarmácia de medicação acabam um manejo mais difícil, dificultando no diagnóstico e no tratamento das doenças. Mas no caso, também é super importante ter um acompanhamento especializado, né? Sim, se tem algum sinal e levanta a suspeita de alguma doença ou alérgica ou imunológica, é importante consultar. Ter esse acompanhamento, né? Agora a gente trazendo aqui para a dermatite atópica, que tem sido cada vez mais diagnosticada em crianças e adultos, né? Como é que essa doença afeta a qualidade de vida e por que ela vai muito além de uma simples alteração de pele? Antigamente a gente tratava a dermatite atópica de fora para dentro. Então eu via que tinha lesões, eu ia lá e passava uma pomada. Eu passava tudo creme, era uma pomadinha. Tudo uma pomadinha, passava creme. Hoje a gente entende que a dermatite atópica é uma doença sistêmica. É uma doença que vem de dentro para fora. Essa atopia central se manifestando na pele é como se a pele fosse a ponta do iceberg. Então, nos casos leves, nos casos tranquilos, a gente pode passar só os cremes, tópico, as pomadas, nos casos mais leves. Mas cada vez mais se falam dos tratamentos sistêmicos da dermatite atópica, justamente para reduzir essa coceira insuportável que atrapalha o sono, que atrapalha a qualidade de vida das pessoas. A gente tem uma incidência muito maior nesses pacientes de distúrbios psiquiátricos, como ansiedade, depressão, níveis de ideação suicida muito grande nesses pacientes por causa do bullying, Exato. por causa das lesões no corpo inteiro e como eu falei, dificuldade para viver. Né? Não consegue ir colocar um biquíni na praia, não consegue colocar uma sunga, não consegue se expor. Exatamente, também. Porque sempre tem lesões que coçam, feridas que ardem, dor cutânea. Então, é uma doença que é a ponta do iceberg. A pele é só um sinal para uma doença inflamatória mais importante. Então é uma questão sistêmica que tem que ser vista. Exatamente. E até multidisciplinar, né? Multidisciplinar, avaliação de psicólogo, avaliação de nutricionista, avaliação do dermato para pensar em outras doenças associadas. Dependendo até o reumatologista também. Reumatologista, quando tem sintomas, por exemplo, psoríase, que confunde com a dermatite, Exato. Pode acontecer com o reumatologista também na artrite. Então, é uma doença multissistêmica. Tem que ser bem acompanhada, né? Outro tema que gera muita dúvida são as alergias alimentares, que eu acho que são campeões hoje em dia, né? Muito frequente. E como é que se diferencia uma alergia alimentar verdadeira de uma intolerância alimentar, que também se tem muita dúvida em relação a isso? Intolerância é quando eu tenho sintomas majoritariamente gastrointestinais. Então a pessoa tomou leite, a mais comum é leite, né? Então as pessoas... Ovo, leite. Isso, mas o mais comum na intolerância ainda é o leite. Verdade. Então a pessoa come uma lasanha de 4 queijos, uma pizza de 4 queijos, logo depois ela precisa ir ao banheiro porque já começa a fermentar ali, muitos gases, pode dar diarreia, mal-estar, suadeira. Então estes são sintomas majoritariamente de intolerância. A alergia é uma ativação do sistema imunológico inteiro. Então, geralmente, eu vou ter manchas vermelhas na pele. Eu vou ter inchaços na boca. Falta de ar pode vir. Pode ter falta de ar. E aí, os alimentos que causam isso são diferentes. Não é só o leite. Na faixa etária das crianças, a gente tem mais leite, ovo, soja e trigo. Nos adultos a gente tem peixes, frutos do mar, né, que está muito em voga. Volta e meia a gente vê alguém alérgico a camarão, precisando de injeção de adrenalina, né? Oleaginosas, amendoim, castanhas. Então esse é o perfil mais dos adultos. Nas crianças é mais leite, ovo, soja e trigo. Assim. E como vem aumentando, né? Assim, essa questão, daqui a pouco a pessoa não pode comer praticamente nenhum tipo de alimento, tem que tomar uma fórmula antes, uma medicação para poder conseguir consumir aquele alimento, né? Exato. Uma das coisas que a gente vê que aumentou, né, em relação a tudo isso é o uso dos alimentos ultraprocessados. E tem alguns estudos, inclusive, falando que esses malefícios acontecem de forma transgeracional. Quer dizer, os alimentos ultraprocessados que a sua mãe comeu
eles afetam hoje o teu organismo. Então, hoje há uma linha de estudo muito maior em relação à microbiota intestinal da infância. Os primeiros 2 anos da criança são muito importantes para a gente não introduzir nenhum alimento que possa ferir ou possa influenciar nesse desenvolvimento da microbiota. Vão ser decisivos, né? Decisivos e importantíssimos para a saúde em geral, não só das alergias. E essa questão hoje também que se fala tanto, né? Eu sou alérgica ao glúten, não posso... Até que ponto isso também faz parte do envelhecimento? Chegar uma hora que parece que a pessoa fica mais resistente a certos alimentos. Na verdade, isso acontece nas intolerâncias, quando a gente vai nisso e não tanto nas alergias. É importante também falar que nós temos muito overdiagnóstico. É diagnóstico errado de alergias. Então a gente, começou como teve uma dor de barriga, teve uma manchinha, eu acho que foi uma alergia do feijão ou do pimentão que eu comi ou da páprica, e aí corta. E aí as pessoas chegam no meu consultório, eu tenho alergia a isso, e na verdade tinha uma doença completamente diferente, por exemplo, urticária crônica. As pessoas que têm uma urticária recorrente, elas sempre vão achar que foi algum alimento que comeram. Exato. E, na verdade, era outra doença que eu trato a doença e faço ela comer tudo. E dá tudo certo. Olha só. E até essa questão também de ser sistêmica, né? Dependendo do caso. Exato. Então, eu tenho que fazer o tratamento da doença de base para poder fazer com que ela coma. Perfeito. E existe algum alimento que concentre a maior parte das reações alérgicas ou qualquer alimento pode desencadear uma alergia? A gente falou no leite, no ovo, né? No trigo. Teoricamente, qualquer alimento pode causar alergia. Mas existem alguns alimentos que, de acordo com a característica da proteína que está dentro dele, elas vão ser mais alergênicas ou menos alergênicas. Hoje está tendo um estudo muito atual e relevante em relação aos novos alérgenos. Então, cada vez mais, as crianças estão apresentando alergias de adultos, como alergia a peixes, como alergia a oleaginosas, a amendoim, a castanha de caju, a castanha do Pará, nozes, avelã, macadâmia. Outras coisas que têm sido emergentes são as sementes. Então, semente de chia, semente de linhaça, semente de abóbora, amaranto. Então, tem alergias que antes a gente não conhecia como serem fatores alergênicos e hoje ainda é um número pequeno, mas tem se tornado cada vez mais frequente. Olha só que interessante. Assim. E aí me fez pensar também que, como o senhor comentou, isso pode ter vindo também da questão até genética, vamos dizer assim, trazer da mãe já, né? Exato. Então, já passando isso... essa sensibilidade para o filho. Exato, então é uma coisa bem atual. Muito. E que a gente deve ficar de olho. Exatamente. Doutor Renan, para encerrarmos nossa conversa, qual é a principal orientação que o senhor gostaria de deixar aos ouvintes para prevenir crises alérgicas, melhorar a qualidade de vida e cuidar da saúde de toda a família? Consultar um alergista quando necessário. Eu acho que o alergista ele tem um papel um pouco diferente dos outros especialistas porque a gente avalia todos esses sintomas em uníssono. Então nós conversamos com o gastroenterologista, nós conversamos com o dermato, nós conversamos com o reumato, conversamos com o pneumo, com o otorrino, para tentar ver esse indivíduo como um todo, tentar atacar a causa da asma, ver das alergias, ver isso de uma forma sistêmica para poder melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Importante. Te agradeço muitíssimo, doutor Renan, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Regional RS. Muito obrigada por vires até o programa e orientar tão bem aqui os ouvintes, né? E que a gente possa se encontrar outras vezes, porque a gente tem mais coisas para conversar. É um assunto sem parar, né? É muito importante. Muito obrigado pela oportunidade. Quero contar com a tua vinda aqui. Hoje aprendemos que a alergia não é frescura, não é algo que deve ser normalizado e tampouco tratado apenas quando surgem as crises. Diagnóstico correto, acompanhamento médico e controle adequado dos fatores desencadeantes são fundamentais para garantir qualidade de vida e evitar complicações. Mais saúde e qualidade de vida com a Unimed Porto Alegre na sua rotina. Conheça o Viver Bem e saiba mais.
E no próximo bloco vamos falar sobre outro tema de grande relevância para a saúde pública, recebendo mais um especialista para trazer orientações importantes aos nossos ouvintes. Fique conosco, o programa Viver Bem Guaíba volta em instantes. Estamos de volta com o programa Viver Bem Guaíba, o seu espaço semanal de informação, saúde, qualidade de vida e bem-estar, sempre com especialistas para esclarecer os principais temas relacionados à saúde. O Viver Bem tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre e da Anrix. Viver Bem, o cuidado Unimed Porto Alegre no seu dia a dia. E Anrix, 75 anos, a casa do médico gaúcho. Com a chegada do inverno, aumenta também o número de acidentes por queimaduras. Bebidas muito quentes, panelas, lareiras, aquecedores, fogões a lenha, até bolsas de água quente fazem parte da rotina nessa época do ano e, quando utilizados sem os devidos cuidados, podem provocar lesões graves, principalmente em crianças e em idosos. Segundo especialistas, a maioria das queimaduras acontece dentro de casa e muitos desses acidentes poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção. Além disso, saber como agir nos primeiros minutos após uma queimadura pode reduzir a gravidade da lesão e evitar complicações. Para falar sobre esse tema, recebemos o Dr. Diego Dúlios, chefe do Serviço de Cirurgia Plástica e Queimados do Hospital Cristo Redentor, referência estadual no tratamento de pacientes queimados. Dr. Diego, é uma honra recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado, muito honrado com o convite de conversar contigo sobre esse assunto que é tão importante e trazer informação de qualidade para as pessoas que estão ouvindo. Com certeza, doutor Diego. Todos os anos, né, o inverno traz um aumento dos casos de queimaduras, que é uma coisa assustadora, né? O que explica esse crescimento justamente nessa época do ano? É verdade, no inverno a gente tem uma tendência a ficar mais tempo dentro de casa, a gente costuma fazer mais alimentos quentes, bebidas quentes e se expor mais a lareira, fogões, a gente está mais perto de fontes de calor. E tudo isso faz crescer o número de acidentes, principalmente com as crianças e os idosos, né? Mais tempo em casa, né? Isso. Daqui a pouco vem a época das férias também, então Isso. os cuidados têm que ser redobrados, né? O Hospital Cristo Redentor é referência no atendimento aos pacientes queimados. Qual é o perfil das ocorrências que chegam ao serviço durante o inverno? No Hospital Cristo Redentor a gente atende desde a queimadura mais simples, aquela contato no forno quente, queimou um pouquinho a mão, até queimaduras mais graves de explosões, né? Queimaduras de grandes extensões. Né? No inverno, são mais comuns os acidentes domésticos, né? Óleo de cozinha de frituras, água muito quente, combustível de lareira ecológica, a própria chama de lareira comum. Né? Doutor, estudos apontam que a maior parte das queimaduras ocorre dentro de casa. O que esses dados revelam sobre o comportamento da população e quais situações exigem mais atenção para evitar acidentes? Justamente, é dentro de casa que a gente lida diariamente com fogo, com água fervendo, com panela, com ferro de passar, com as lareiras, com os produtos inflamáveis. Então, como esses objetos fazem parte da nossa rotina, é natural que a gente relaxe um pouquinho nos cuidados. E é justamente naquele segundo de descuido que acontece o acidente. Quais são hoje os acidentes mais frequentes envolvendo, no caso, bebidas quentes, panela, óleo, lareiras e equipamentos utilizados no inverno, até para a gente reforçar aqui os cuidados que tem que se ter? A queimadura típica de inverno é a escaldadura, é a água quente, o óleo quente que escorre da panela. A panela vira, né, e tem um acidente. Recentemente a gente vem tendo um grande número de acidentes com as lareiras ecológicas, né? Isso é importante a gente destacar aqui, porque qual é o grande risco? É verdade. A lareira ecológica ela é uma lata de inox com álcool combustível, geralmente o álcool etílico comum que se compra no supermercado. O grande erro das pessoas é na hora de reabastecer aquela lareira. A chama, quando ela está terminando, no finalzinho, ela tende a ficar incolor. Muitas vezes ainda tem um resquício de chama, a gente não percebe, porque a gente não consegue enxergar, uma chama transparente. E na hora de reabastecer, a chama pode pegar no álcool e voltar para dentro do frasco ou da garrafa. Então isso transforma um pequeno gesto de reabastecer num acidente muito grande, potencialmente. E as pessoas não se dão conta, né? Acham que a chama está no finzinho, exatamente, não vai ter esse problema. A gente negligencia, né, o momento.
E no caso, até a gente falando assim em outros equipamentos utilizados no inverno, no caso, além das lareiras ecológicas, também a própria lareira que se coloca, né? Exatamente. A gente tem uma tendência de acender com álcool que a gente tem disponível, álcool de limpeza, que é muito disponível. Algumas pessoas ainda têm uma cultura de pegar gasolina, querosene, álcool de posto, coisas que são muito mais explosivas. A recomendação para as lareiras de lenha mesmo é que existem acendedores próprios para isso. A gente compra no supermercado, não é caro, eles são muito mais seguros do que usar algum combustível líquido nesse momento. E o risco também do álcool em grande, vamos dizer assim, é 70%, né? Isso. E tem os que não podem ser vendidos em supermercados, inclusive, mas as pessoas acabam adquirindo fora, né? Isso na verdade foi um grande acerto. O álcool hoje em dia ele é um pouco mais diluído, então ele tem um potencial de explosão muito menor. O álcool hoje, 46%, ele tem uma chama muito mais controlável, mas é importante que ainda assim a gente tome cuidado nesses momentos. Perfeito. Doutor Diego, crianças e idosos são considerados os grupos mais vulneráveis, né? Por que eles apresentam maior risco e quais cuidados as famílias devem adotar no dia a dia? É verdade, as crianças são naturalmente mais curiosas e elas ainda não entendem o perigo, né? Os idosos ainda têm uma questão, muitas vezes tem uma visão prejudicada, os reflexos um pouquinho mais lentos, né? Então são os dois grupos principalmente mais vulneráveis, né? E basta um segundo, como eu falei antes, para que aconteça o acidente. A criança puxa a toalha que está a panela quente em cima, né? O idoso tropeça na cozinha e... No tapete. No tapete, exatamente, e acontece o acidente. Então, a maior parte das queimaduras domésticas podem ser prevenidas justamente com algumas medidas simples, né? Uhum. E, doutor Diego, um hábito muito comum aqui no Sul é tomar o chimarrão. Café e chá bem quentes. Às vezes, assim, eu digo tinindo, né? Aquela água, assim, que já ferveu demais até. Quais orientações simples ajudam a evitar acidentes, especialmente dentro de casa, nesses casos? Então, principalmente para quem tem criança pequena, até animais em casa, cachorrinho, tudo, a gente não deixar muito na borda da mesa, da estante, a xícara quente, com chá quente, enfim. Tem um hábito muito comum aqui no Sul, que é tomar chimarrão, e muitas vezes a mãe está com a criança no colo, a criança faz um movimento súbito, brusco, e aí acontece o acidente. Então, de novo, são todas medidas muito simples, de cuidado simples, que a gente acaba conseguindo prevenir acidentes potencialmente muito graves. Doutor Diego, e voltando para essa questão do uso de álcool para acender churrasqueiras, lareiras e fogões, ela ainda provoca muitos acidentes graves? Como é que o senhor está vendo isso hoje? Ainda assim, ainda provoca bastante acidentes graves, mesmo com o álcool tendo sido diluído ali pela indústria, tudo. Está um produto muito mais seguro, mas ainda assim o descuido na hora de reabastecer, ou quando está querendo acender a churrasqueira, ela está com uma brasinha baixa, a gente tenta botar o álcool para pegar fogo logo. Isso aí é geralmente nesse momento, reabastecendo ou tentando intensificar o processo de fogo, de brasa, que o acidente acontece. A gente está com uma garrafa grande de álcool na mão, né? A chama pode subir ali por aquela ponta e voltar para dentro do frasco, e aí gera uma explosão. Então tem que se cuidar muito, né? A parte elétrica também, eu fico pensando também, a gente está falando em lareiras ecológicas, mas a questão de equipamentos elétricos. Exatamente, as queimaduras elétricas entre as queimaduras são um capítulo à parte, porque elas têm uma tendência a serem mais graves, né? Queimadura elétrica, por exemplo, sempre tem indicação de avaliação no hospital. As queimaduras elétricas, queimaduras por ácidos, né? E as queimaduras em ambiente fechado, com inalação de fumaça, sempre tem indicação de avaliação médica. Uhum. Principalmente, às vezes, se usa esses chamados conhecidos T's, né? Para colocar ali os plugzinhos na tomada, aquece, superaquece. Isso, se a gente liga muito equipamento junto ao mesmo tempo, a gente causa uma sobrecarga, superaquece realmente. Uma extensão, né? Isso não é recomendável. Isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa rede elétrica, né? A gente sempre tem uma tendência de ligar equipamentos, como a gente está mais dentro de casa, quer ligar um aquecedor, alguma coisa assim. Então tem que sempre ter cuidado para não sobrecarregar aquela tomada. Perfeito. Doutor Diego, nós vamos fazer um breve intervalo e agora na volta a gente vai falar sobre agir corretamente diante de uma queimadura, quando procurar atendimento especializado e como funciona o tratamento dos casos mais graves no Hospital Cristo Redentor. Continue conosco, o programa Viver Bem Guaíba volta em instantes. Estamos de volta com o programa Viver Bem Guaíba, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre e da Anhix.
Viver bem, o cuidado Unimed Porto Alegre no seu dia a dia. Ian Higgs, 75 anos, a casa do médico gaúcho. Hoje estamos conversando sobre um tema que merece atenção especial nesta época do ano, a prevenção das queimaduras e os cuidados que podem evitar acidentes graves dentro de casa. Nosso convidado é o Dr. Diego Dúlios, chefe do Serviço de Cirurgia Plástica e Queimados do Hospital Cristo Redentor, referência estadual no atendimento a pacientes queimados. Dr. Diego, uma queimadura acontece em poucos segundos, mas os primeiros cuidados podem fazer toda a diferença, né? Qual deve ser a primeira atitude de quem sofre ou presencia esse tipo de acidente? Então, justamente, nas queimaduras térmicas, a primeira medida que a gente tem que tentar fazer é tentar esfriar ao máximo aquela pele acometida. Então, queimou, seja com água, seja com contato com um objeto quente, vai para baixo da torneira, abre a torneira no frio, bota a mão, a parte do corpo embaixo, se for uma parte grande do corpo pode ir para o chuveiro frio, e fica 10, 15 minutos na tentativa de esfriar aquela pele. A gente faz isso porque a ideia nesse momento é conter o calor, tentar esfriar o máximo possível a pele para conter o processo de queimadura que ainda está acontecendo. E outra questão seria importante, o doutor Diego falar, é que ainda hoje muitas pessoas utilizam receitas caseiras, né? Como a pasta de dente, manteiga, borra de café, eu anotei aqui, pomadas ou até gelo sobre a queimadura. Por que essas práticas podem piorar a lesão? O gelo, inicialmente, ele é contraindicado, porque o frio também pode causar queimaduras, né? Então a gente evita o gelo. O gelo dá aquele momento de refrescância, mas ele pode prejudicar a queimadura. Então o gelo é completamente contraindicado. Outras receitas caseiras, como pasta de dente, margarina, essas coisas que tu falasse, também elas podem prejudicar a avaliação médica e elas podem aumentar o risco de infecção. Por isso elas também são contraindicadas nesse momento. No momento inicial, a medida certa é ir para baixo da torneira fria e esperar uns 10, 15 minutinhos. Muitas vezes a queimadura parece pequena. Também tem essa questão, né? Mas pode esconder uma lesão profunda também, né, doutor? Como é que a população consegue identificar os sinais de gravidade numa queimadura? Certo. Então, sinais de gravidade numa queimadura, porque as queimaduras são potencialmente mais graves. Queimadura em face, queimadura nas mãos, nos pés, nas genitais, queimaduras em grandes articulações como punhos, cotovelos, joelhos. Essas sempre requerem atenção médica, tá? Queimaduras mais profundas, queimaduras de terceiro grau, por exemplo, que são queimaduras que podem ficar com uma casca, uma placa enegrecida, como se fosse um couro, pouco dolorosas. Essas queimaduras sempre requerem atenção médica. São queimaduras que acometeram todas as camadas de espessura da pele, então elas precisam de um tratamento especializado. O senhor poderia explicar, agora o senhor estava comentando da queimadura de terceiro grau, né? Qual é a diferença entre as queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau? Vamos então por partes. Tá? Isso. A queimadura de primeiro grau, ela acomete só a camada externa da pele, a epiderme. É uma queimadura que dá um vermelhão e bastante dor. A gente costuma dizer que ela é igual a queimadura de sol, aquela queimadura que todo mundo já tomou um torrão na praia, sabe como é que é, aquela é uma queimadura de primeiro grau. A queimadura de segundo grau ela é um pouquinho mais profunda, ela acometeu a derme, que é a camada de maior importância da pele. Ela geralmente causa bolhas e uma dor bastante intensa, tende a ficar com um fundo rosinha e úmido, é uma queimadura de segundo grau. A queimadura de terceiro grau ela acometeu todas as camadas da pele. Curiosamente, ela é uma queimadura que dá menos dor do que a de segundo grau, porque ela já queimou as terminações nervosas. Essa queimadura sempre precisa internar em hospital, sempre precisa ter atenção médica especializada. E qual é o tratamento hoje que é preconizado para as queimaduras, principalmente de segundo e terceiro grau? As queimaduras de segundo grau, dependendo da extensão, elas têm um potencial de reepitelização, ou seja, a queimadura pode se curar sozinha com curativos, não precisa necessariamente de tratamento cirúrgico. Terceiro grau sempre precisa de tratamento cirúrgico, aquela pele queimou, ela não tem chance de recuperar sozinha. Então, o tratamento preconizado no queimado agudo é desbridamento precoce, é tirar aquela pele morta, e fazer, de preferência, o quanto antes, um enxerto de pele. A gente pega a pele de outro local que não foi queimado e bota ali em cima para restabelecer esse potencial de recuperação da pele. E dependendo das lesões, é bem prolongado esse tratamento, né? É bem prolongado. Uma conta do grande queimado, que a gente tem uma conta, não é científica, mas é uma conta que a gente vê na prática, é que para cada ponto percentual de área queimada, o paciente fica 2 dias internado.
Então, grosso modo falando, o paciente com 15% de área queimada vai ter uma internação prevista por 30 dias. Então, os tratamentos dos queimados são prolongados, né? É uma entidade patológica que tem um potencial de internação prolongada e um risco de sequelas bem grande. E quais tipos de sequela? Eu acho que é importante a gente frisar aqui, eu digo, não querendo assustar os ouvintes, mas mostrando da importância da prevenção, né? Quais são essas sequelas? O que a gente mais vê não são sequelas apenas estéticas, são sequelas funcionais, principalmente no que eu falei antes da queimadura em região de articulações. Muitas vezes fica um tecido cicatricial bem duro que acaba limitando a movimentação nessas dobras, ou no cotovelo, ou no pescoço, na axila é bastante comum, nas mãos, por isso que a gente sempre tem muita atenção com a queimadura nas mãos, né? Até a questão de, eu fico pensando em órgãos internos também, né? Exatamente. A gente sempre tem essa preocupação de, no momento agudo, tratar aquela pele, devolver a cobertura com enxerto de pele, mas é sempre uma preocupação com o queimado crônico, para evitar esse potencial de sequelas. E, doutor Diego, em quais situações não se deve esperar e é necessário procurar imediatamente um hospital ou um serviço especializado? Então, indicações de busca por atendimento especializado em queimados, né? As queimaduras elétricas são potencialmente sempre muito graves, queimaduras químicas por ácidos ou álcalis, queimaduras em ambiente fechado com inalação de fumaça, essas sempre requerem atenção especializada. Entre as queimaduras térmicas, mais ou menos, a gente tem de indicação crianças com mais de 10% de área queimada, adultos 15% de área queimada. E queimaduras em áreas específicas, como face e pescoço, genitais, mãos, pés, grandes articulações como cotovelo, punho, joelho, ombros, axilas também sempre requerem atenção. E a forma que a pessoa deve conduzir, vamos dizer, no caso de uma criança, né? Às vezes fica correndo em volta dessas lareiras ecológicas, enfim, que são um risco. E se queima, dependendo da proporção, o que se deve fazer? Essa questão o senhor comentou, colocar embaixo da água? Isso, a gente abre alguma fonte de água fria corrente, né? É importante que a água seja corrente, ou torneira ou chuveiro, dependendo, né? Espera 10, 15 minutos, vai doer inicialmente, vai arder, mas essa é a medida mais importante. Nessa fase, o que a gente tem que fazer é tentar conter o calor para que a queimadura pare de progredir. A gente consegue, muitas vezes, um sucesso muito grande esfriando essa pele e depois procurando atendimento médico. Muitas vezes a pessoa se queima e já sai correndo para o hospital. E a gente perde essa janela de oportunidade para esfriar a pele. Então, mesmo que seja uma queimadura extensa, uma queimadura que seja nessas áreas que eu falei que requer atenção, a primeira medida é sempre tentar esfriar essa pele. E jamais pasta de dente, farinha, nada placebo, disso. De tudo que é coisa que se inventa. Nada disso. O que a gente tem que fazer depois de esfriar é cobrir essa área queimada com um pano seco e limpo e conduzir ao hospital. Doutor Diego, o Hospital Cristo Redentor ele é referência no tratamento de queimaduras graves, né? Como é que funciona esse atendimento? E até gostaria que o senhor comentasse da questão da equipe multidisciplinar, que faz toda a diferença, né, no acompanhamento, na recuperação desses pacientes. Toda a diferença. O tratamento lá no Cristo Redentor vai muito além do curativo, do atendimento inicial, né? A gente tem uma equipe que é composta por cirurgiões plásticos, intensivistas quando precisa, psicólogos, terapeuta ocupacional. A gente cuida desde o momento agudo da queimadura até a alta hospitalar e o retorno ambulatorial. Os pacientes voltam no ambulatório para a gente ver se ficou alguma sequela, alguma coisa que requer algum tratamento mais tardio. Então a equipe é multidisciplinar justamente para não só tratar a parte física do paciente, como também tratar o emocional. Né? O trauma, de uma forma geral, é um acidente que acontece em minutos. Ninguém acorda um dia esperando sofrer um acidente. Então isso muda muito a vida das pessoas, né? Um momento de descuido, uma coisa inesperada, e a gente vê que o tratamento pode durar meses a anos, né? Até para essa questão do acompanhamento desses pacientes após a fase aguda, né? Exatamente. Depois de tratar da fase aguda, fez lá os enxertos se foram necessários, tudo a gente segue acompanhando de ambulatório, a cada 6 meses, a cada 4 meses, dependendo da necessidade, e a gente vai acrescentando o tratamento se forem necessários. E hoje, qual é a maior prevalência dos casos no hospital de internação? Os principais casos são causados por que tipo de A maior queimadura? parte dos casos, eu diria que em torno de 70% são acidentes domésticos com líquidos quentes, que a gente chama de escaldadura. Seja o óleo da fritura, seja a água do chimarrão, algum acidente, principalmente na cozinha.
Então acho que seria importante a gente ressaltar alguns cuidados que as pessoas têm que ter em casa, principalmente nesses locais. Eu acho que seria a cozinha, vamos dizer, é onde há a maior parte dos acidentes. É onde a gente está lidando com calor, né? Com forno quente, com fogão, com a chama do fogão, com água fervendo, com óleo fervendo. Né? Então é muito importante a gente ter alguns cuidados que parecem banais, mas eles têm um poder de conseguir impedir grande parte dos acidentes. Por exemplo, a gente sempre virar o cabo da panela para dentro para não dar acesso à criança, para a criança não conseguir puxar. Evitar colocar toalhas embaixo de xícaras quentes, que a criança pode puxar a xícara, puxar a toalha e trazer a xícara junto. Isso são pequenas medidas, né? Como eu falei antes, não botar o copo com chá quente, com café quente chimarrão muito perto da bordinha, da mesa, da estante. Evitar beber bebidas quentes com criança no colo. A gente vê um grande número de acidentes que acontecem com chimarrão, porque o pai e a mãe estão com um nenenzinho de colo ali e o bebê faz um movimento brusco, derruba o chimarrão em cima. Então são pequenas medidas que são de atenção e de cuidado que podem... Protetoras, né? Exatamente. Me veio agora também, me lembrando dessa questão dos banhos, né? Quentes, principalmente para bebê. Eu gostaria que o senhor comentasse. Também a gente vê um pouco menos, felizmente, mas vê com uma certa frequência. Banhos muito quentes para bebê, às vezes a mãe vai botar aquela bolsinha de água quente para a criança se aquecer um pouquinho de dormir e acaba queimando a criança. É importante a gente saber que a pele do adulto é uma pele mais espessa, a sensibilidade dela é muito diferente de uma pele de um bebê, por exemplo, que é uma pele mais delicada, mais fininha. Então é sempre importante a gente fazer um pouquinho mais frio para o bebê, mais para o morno do que para frio, do que é o quente para nós. Nossa pele é muito mais preparada para uma temperatura maior. É aquela velha dica das mães de botar uma gotinha no dorso da mão, ali na parte de trás da mão, é uma boa técnica, né? Essa pele mais fininha no dorso da mão é bem parecida com a sensibilidade no bebê. Com certeza. E no caso dos idosos, para a gente falar aqui de uma casa segura em termos de cuidados para evitar queimaduras? Então, os idosos também, né? Eles têm algumas coisas de maior vulnerabilidade, né? Eles têm os reflexos mais lentos, às vezes têm uma visão um pouquinho prejudicada, né? Não conseguem, né, ter um equilíbrio, não conseguem se defender tão bem de uma queimadura, por exemplo. Então, os mesmos cuidados na cozinha, né? Tentar evitar deixar sozinho na cozinha, sempre com uma supervisão. Evitar tapetes para quem tem lareira ecológica ali, ou quem está circulando com bebidas e alimentos quentes. O tapete é uma grande fonte de problema. O idoso às vezes tropeça no tapete, desequilibra, vem com a xícara de chá, de café junto com ele, né? Então são pequenas medidas dentro de casa que a gente pode instituir e sempre estar supervisionando. Idosos e crianças têm que estar sempre sendo supervisionados, tem que estar sempre alguém de olho nele. A gente tem um quadro aqui que é o Dica do Especialista e eu gostaria muito que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, principalmente nesse período de inverno aí, que os acidentes estão acontecendo a toda hora, né? A gente vê as notícias aí, a gente divulgando na imprensa com os incêndios, as queimaduras cada vez mais frequentes. Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, assim, essa questão de prevenção de queimaduras e as pessoas se preocuparem mais no dia a dia, né? Para se proteger, para evitar acidentes. A primeira dica e a maior dica que eu posso dar é que as pessoas tenham atenção quando estiverem na cozinha, quando estiverem com a sua lareira ali, né? O acidente é aquele segundo, aquela fração de segundo de descuido, que pode levar, como eu estava falando antes, pode levar um tratamento que pode levar meses, anos, até com sequelas físicas e emocionais também, né? Então, primeira e maior dica é que tenham atenção, que façam medidas de prevenção. A gente não quer passar por um acidente, a gente sempre deve evitar os acidentes. Claro, e no caso de acontecer um acidente desses, imediatamente, dependendo do grau, né? Isso, imediatamente, assim, buscar o atendimento logo, não fazer receitas caseiras, tentar ali esfriar a queimadura, cobrir com um pano limpo e procurar o atendimento médico se for necessário. Diego, muito obrigada pela tua participação aqui no Viver Bem Guaíba, por compartilhar essas orientações que eu tenho certeza que as pessoas vão se preocupar cada vez mais, principalmente agora no inverno, né? Que se tem mais cobertores, mais lareiras acesas e, enfim, todos os cuidados que tem que se ter. E agradeço muitíssimo a sua vinda aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade, é muito bom poder estar aqui falando contigo, muito bom orientar essas pessoas aí do outro lado do rádio sobre a prevenção que é tão importante. Vamos voltar aqui outras vezes a falar. Vamos, doutor. Sim.
Parabéns também ao Hospital Cristo Redentor pelo trabalho de excelência desenvolvido no atendimento às vítimas de queimaduras, prestando assistência altamente especializada e salvando vidas todos os dias. Quero lhe cumprimentar aqui, em nome também de toda a equipe aí, parabenizar. Muito obrigado, em nome de toda a equipe do Hospital Cristo Redentor, eu lhe agradeço. A gente faz tudo que é possível pelos pacientes, a gente está sempre à disposição para tratar as pessoas no momento do trauma, que é inesperado, que é muito ruim passar por uma situação assim, mas a gente presta todo o apoio que é necessário. Muito obrigada, doutor. A informação é uma das principais ferramentas para prevenir acidentes. E hoje aprendemos que atitudes simples, como redobrar os cuidados dentro de casa, evitar práticas de risco e saber agir corretamente nos primeiros minutos após uma queimadura, pode fazer toda a diferença no tratamento e na recuperação do paciente. E a você, ouvinte, obrigada pela companhia. Continue acompanhando o programa Viver Bem Guaíba, sempre trazendo informação de qualidade, prevenção e bem-estar. Viver bem é confiar na ciência que salva vidas. Anhiggs, 75 anos, a Casa do Médico Gaúcho. Este programa ficará disponível no Spotify e no YouTube para quem quiser ouvir novamente ou compartilhar com familiares e amigos. Um excelente fim de semana e até o nosso próximo encontro. Na mesa de áudio, Luciano Vargas, na equipe técnica, Cleiton Lopes e Guilherme Silveira, produção e apresentação, Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim e direção-geral de Claudinei Girotti. Você ouviu Viver Bem Guaíba.